A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos aqui para mais uma classe de Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Gerizim, Angra dos Reis. Hoje a aula é sobre o profeta Sofonias, o livro Um Profeta Menor, já quase no finalzinho aí da nossa revista, já chegando ao Novo Testamento. Mas antes de começar a aula propriamente dita, vamos fazer uma oração. Deus amado, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de conhecer a Tua Palavra, a oportunidade de ler a Tua Palavra, a oportunidade de discutir e nos aprofundarmos como irmãos, como igreja, como família, nessa Palavra que é santa, é poderosa. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e te pedimos agora o Teu direcionamento, que o Teu Espírito Santo direcione essa aula, que o Teu Espírito Santo direcione o nosso entendimento, ó Pai, em nome de Jesus, tanto de mim, que estou aqui transmitindo a aula, como também dos meus irmãos ali ouvindo, que o Teu Espírito Santo possa unificar os nossos entendimentos e possamos ser renovados e fortalecidos pela Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Amém. Então vamos lá. Vou colocar aqui a apresentação para os irmãos poderem acompanhar junto comigo. E, como eu disse, a gente está falando sobre o profeta Sofonias. Estamos na nossa 13ª lição da revista, chegando aí ao fim dos profetas menores, prontos aí a iniciar o Novo Testamento. E esse livro ele tem apenas 3 capítulos, mas são 3 capítulos com uma mensagem, um ensinamento muito lindo, muito bonito, com muita informação para as nossas vidas. Vamos lá. Trazendo aí um panorama desse livro, um resumo, ele foi escrito durante o reinado do rei Josias, de Judá. O autor foi o próprio Sofonias, tá? O próprio profeta Sofonias, e ele era de Judá. Há expectativa, há um entendimento, até pelo próprio versículo 1, que apresenta 4 gerações desse profeta, de que ele era de linhagem real, que ele tinha seu tataravô ou tetravô, o rei Ezequias. Então tem a possibilidade, isso não é uma certeza, porém estudiosos da área acreditam que ele tinha linhagem real, ele fazia parte da corte real de Judá. O alvo da profecia, da mensagem do profeta Sofonias, era anunciar o dia da ira do Senhor aos judeus. Tá? Como a gente vai ver até a palavra-chave na nossa revista, que é o dia do Senhor, é o principal tema desse livro, né, dessa profecia. Eu acrescentei aqui, pelo entendimento, pelo estudo, tanto justiça e amor, que vai ficar bem claro ao longo do nosso estudo. Porém, esse dia do Senhor ele não é uma novidade. Ele já vem sendo apresentado por outros profetas, inclusive nós já estudamos outros que anunciaram o dia do Senhor. Qual é a novidade do profeta Sofonias? Porque antes o dia do Senhor estava sendo direcionado somente aos povos gentios, aos que não eram do povo de Deus. Dessa vez, em Sofonias, o povo judeu está sendo incluído no dia do Senhor. O dia da ira do Senhor está sendo direcionado também aos judeus, certo? E o versículo-chave, a gente vai aprofundar isso. O versículo-chave é Sofonias, o capítulo 1, versículo 14, que diz assim, aqui o versículo logo aqui embaixo, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Amém? Então, como principais temas ou palavras-chave dessa mensagem de Sofonias, nós temos o dia do Senhor, justiça e amor. Certo? Vamos lá. Como estava o mundo e aquela região, né, ao redor de Judá, no tempo do reinado de Josias, durante a profecia do profeta Sofonias. A Síria ainda era um império poderoso e que dominava a região, tá? Era o grande império do mundo, porém ele já estava em decadência. Ele mostrava fraquezas, ele já mostrava dificuldades,
e a Babilônia já estava à porta, próxima de destruir e tomar Nínive e se tornar aí o novo grande império, que foi o Império Neobabilônico. Então, a gente estava ainda com o Império Assírio dominando. Porém, a Babilônia já estava ali beirando a dominar e destruir a Síria. Judá, o Reino do Sul, os judeus, eles estavam imersos nos seus pecados, tanto sociais, espirituais e morais. Eles estavam ali vivendo aquilo em uma condição muito ruim. Como diz aí o próximo tópico, que eles estavam no nível mais baixo da religião e da moralidade. Isso é devido também aos reis predecessores de Josias. Tanto o pai de Josias quanto o avô de Josias, eles foram os principais causadores dessa situação. Manassés e Amon. Manassés, ele inclusive, fez sacrifício dos seus filhos ao demônio Moloque. Ele criou ídolos e colocou dentro do templo. Havia ali uma idolatria no meio do povo muito grande. E assim estava vivendo o povo de Judá. E ali a gente vê o versículo de 2 Reis, capítulo 21, 9, que diz assim: eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Eles fizeram pior. Manassés levou o povo a fazer pior do que as nações gentias que o Senhor já tinha destruído. E mais, segundo Crônicas, vai falar que Amon, que reinou apenas 2 anos em Judá, ele foi pior do que o seu pai, Manassés. Aumentou mais e mais a sua maldade, e ele reinou apenas 2 anos. Porém, ao começar a governar o rei Josias, isso vai mudar um pouco. O rei Josias, a gente sabe da história, que ele, ao encontrar a lei do Senhor dentro do santuário, dentro do templo, ele começa a fazer reformas políticas, religiosas e morais no meio do povo. Inclusive, estudiosos acreditam que a profecia, a mensagem de Sofonias foi incentivadora desse processo também. Então, esse era o contexto da época, assim estava vivendo o povo judeu, assim está contextualizado a mensagem do profeta Sofonias. Tá bom? Nessa condição que a gente vai começar a entender o que o profeta Sofonias traz nos seus 3 livros, nos seus 3 capítulos, tá? Na mensagem dela. Mas antes, vamos fazer aqui uma cronologia, rapidinho, como a gente fez da última vez, só para mostrar onde está Sofonias e quem está próximo dele. Tá legal? Sofonias, ele era aí contemporâneo de Jeremias, logo após Naum, e logo depois dele veio Abacuque. Então ele está ali próximo de alguns profetas que nós já estudamos, que já conhecemos a mensagem e que provavelmente ele tenha sido também influenciado pela mensagem de Jeremias, como ele também pode ter influenciado a profecia de Abacuque e os próximos que vieram. Tá certo? E vamos lá. O nosso livro, esse livro, ele pode ser dividido em 3 partes principais, sendo o primeiro cabeçalho, que é o versículo 1 do capítulo 1, o primeiro versículo, que ele vai trazer as informações de quem era Josias, né? Inclusive a possibilidade dele ser de linhagem real, onde ele morava e onde ele profetizava, que era Judá. Então, esse versículo primeiro é um cabeçalho com a identificação de quem era o profeta e onde ele estava profetizando. Depois, a gente vai começar a falar sobre a segunda sessão, sobre juízo de Deus. E a gente tem aí, desde Sofonias, capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 8, falando sobre juízo, o juízo de Deus. Porém, o juízo de Deus contra Judá, contra 4 nações gentias, que tem os filisteus, Amon, Moabe, etíopes e assírios. Tá? Amon e Moabe, as filhas de Ló geraram esses povos, considerados como sendo um. Certo? Então, essas 4 nações gentias também vão ouvir o juízo de Deus que viria sobre elas. E isso está ali no capítulo 2, do 4 ao 15. E, mais uma vez, volta a falar de Jerusalém. Jerusalém, ela é a capital de Judá. Então, por que, se já há uma profecia, já há um julgamento, um juízo de Deus contra Judá,
porque agora vai retornar logo depois das 4 nações contra Jerusalém. Há uma explicação em um estudo que eu vi do Bible Project, muito interessante, que eles falam que Jerusalém estava vivendo os seus líderes, os seus sacerdotes, as pessoas que comandavam e o próprio povo estavam vivendo de forma tão depravada, de forma tão corrupta, tão fraudulenta, tão diferente e idólatra, que nem Deus reconhecia mais eles como seu povo. Eles não tinham mais característica do povo de Deus. Então eles acabam sendo incluídos, Jerusalém acaba sendo incluída como uma nação gentia. Eu achei muito interessante essa colocação, porque vem um juízo de Deus contra Judá, contra 4 nações gentias e depois novamente contra Jerusalém. E no final, com apenas um versículo, o juízo de Deus contra todas as nações. E a última parte, que vai do capítulo 3, do versículo 9 ao 20, fala sobre bênção e descanso. Que bênção é essa? Que descanso é esse? Para o remanescente fiel. Uma bênção e um descanso para o remanescente fiel. O remanescente arrependido, purificado por Deus. Está falando aqui sobre as bênçãos dos últimos dias. Está falando sobre bênção escatológica. Então, o finalzinho do capítulo Sofonias nos traz um pouco de esperança, um pouco de ânimo para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Então, vamos lá. Falando sobre a mensagem do livro de Sofonias, sobre a pregação dele, fiz esse esquema, essa imagem que os irmãos estão vendo aí, e diz o seguinte: o povo, como a gente viu, né, lá no contexto, estava imerso em pecados, em corrupção, de tal forma que eles não eram nem reconhecidos como filhos de Deus, como povo de Deus. A situação era bem ruim, e Deus está vendo isso. Deus está ali em cima, né, aqui está o Senhor vendo e governando toda a humanidade e as ações do homem, como toda a sua criação, e ele é justo, ele não tolera isso. Ele não tolera. E quando se tem um ato de total corrupção, o que vem? Disciplina. O que vem é julgamento, condenação. Certo? Mas Deus deixou, e o versículo 12 do capítulo 13 diz que Deus deixou no meio do povo pessoas modestas, um povo modesto e humilde, que confiam no Senhor. Esses honestos e humildes, confiam no Senhor, são capazes de aceitar uma disciplina do Senhor. Essa é a mensagem que está passando, que Sofonias está passando. Que Deus está vendo aquilo tudo, está governando, está enxergando a maldade, mas ali no meio de tanta arrogância, no meio de tanta indiferença, no meio de tanta displicência, de tanta corrupção, há um povo humilde, que confia no Senhor e aceita a sua disciplina. E após ser disciplinado, que essa disciplina desse povo humilde não é para a morte, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas é sim para a restauração. E a restauração, ela está bem clara lá em Sofonias 3:9, que fala sobre lábios puros, sobre purificação. E sobre restauração. Que restauração é essa que Deus traz? Quando Deus vê o mundo se afastando cada vez mais dele, o que ele faz? Quando ele enxerga a humildade, ele disciplina para que haja restauração, para que haja aproximação entre o homem e Deus novamente, para que o homem restaure sua ligação com Deus. A mensagem de Sofonias é bem clara e ela é o Evangelho. O mundo está ali perdido no seu pecado, na sua carnalidade, na sua maldade. Então Deus, por enxergar um povo que ele mesmo deixou modesto e humilde, aqueles que são capazes de aceitar a disciplina, ele envia a disciplina para restaurar o relacionamento com ele próprio. Certo? Essa é a mensagem, é o Evangelho, é o que Cristo fez para restaurar a relação do homem com Deus. E aprofundando um pouco mais essa mensagem, a gente vai para as doutrinas deixadas pelo profeta Sofonias. Como eu já disse, desde o contexto e o início, que o povo estava imerso em pecado. Mas não só Judá, não só Jerusalém, também as nações vizinhas, os gentios, toda a humanidade. Era pecado, maldade, corrupção, idolatria, imoralidade, indiferença. Tudo isso estava acontecendo. Não havia mais o respeito ao pobre, não havia mais o cuidado com a viúva, com o órfão.
Não havia mais respeito com o sagrado. Havia mistura de sacrifícios, principalmente em Jerusalém, no templo, onde os sacerdotes sacrificavam no templo do Senhor a outros deuses. Faziam isso por interesse próprio, por dinheiro. Muita maldade, corrupção, empréstimo a juros altíssimos, o que era abominável para o Senhor. Sacrifícios a outros deuses, inclusive humanos, como nós falamos. Então a maldade está instaurada. E, por Deus ser justo, ele está governando e está vendo isso tudo, ele não tolera essa tamanha maldade contra a criação dele próprio. A justiça de Deus não permite que ele tolere isso tudo. E ele está ali em cima, ali, governando no meio do povo, e ele está vendo isso tudo, e ele vai acionar a sua justiça. E para todo ato injusto é necessário um julgamento e uma condenação. Isso é fato. Para todo ato injusto, seja na lei humana ou na lei de Deus, todo ato injusto precisa de uma condenação. E está aí o dia do juízo, o dia do julgamento, que é o dia do Senhor. Então, como todos os homens pecaram, todos os homens estavam envoltos no pecado, imersos no pecado, na maldade, na corrupção, qual era o caminho? O dia do Senhor era a destruição. Inclusive, se a gente for ler o capítulo 1, versículo 2 e 3, para quem leu vai saber bem que o dia do Senhor é terrível. Como a gente viu também no 1,14, que até os poderosos clamarão. É um dia terrível, é amargo. E toda a humanidade merecia isso. Porém, antes, como vocês podem ver, há um quadradinho que Sofonias apresenta antes do julgamento. Não é um quadradinho depois do julgamento. Ah, o povo foi julgado e condenado, então Deus deu uma possibilidade. Não. Antes de haver o julgamento, Deus apresenta uma oportunidade, o arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é abandonar seus atos, a iniquidade, o pecado. Não é simplesmente se entristecer com o pecado, ou com o mau ato cometido, ou com a injustiça. O arrependimento é se entristecer, mas também abandonar. Abandonar o amor ao pecado, à iniquidade, à desobediência. E buscar ao Senhor e a sua justiça. Isso é o arrependimento que é apresentado em Sofonias. Mudança de atitude, mudança de mente, mudança de curso, mas uma mudança consciente, desejando fazer, abandonando o amor ao pecado, uma vida de pecado, para buscar ao Senhor, o seu reino e a sua justiça. Então, para aqueles que aceitam isso e se arrependem, o dia do Senhor se torna um pouco diferente. Aí, a gente vai ter aqui, para quem se arrepende, para os humildes, para aqueles que são modestos, o chamado remanescente fiel, chamado por vários profetas que já apresentaram isso, esse termo remanescente fiel, inclusive Sofonias, para o remanescente fiel, que é um povo humilde, que aceita a disciplina do Senhor e se arrependem dos seus maus atos e abandonam esses atos e buscam o Senhor, para eles o dia do Senhor é misericórdia, é disciplina que gera purificação. Porém, para os soberbos, orgulhosos e rebeldes, o dia do Senhor é ira, é destruição. Então, essa é uma doutrina, esse é um ensinamento que nós encontramos no livro de Sofonias, que complementa toda aquela mensagem anterior que foi resumida. Há o pecado, há a maldade, Deus está governando, está enxergando isso tudo, a sua justiça não permite que ele tolere essa maldade que o homem comete contra a criação divina, e a criação divina é desde o homem a tudo o que há na terra e a própria terra, Deus não tolera, porém há o amor de Deus, há a misericórdia de Deus, que oferece a oportunidade do arrependimento antes do dia do juízo. E para aqueles que são humildes e se arrependem, o dia do Senhor, o dia do juízo, é misericórdia, é disciplina, gera purificação
restauração de relação com o próprio Pai, com o próprio Deus. E para os demais, os que não se arrependem, aqueles incapazes de enxergar o seu erro, incapazes de se arrepender, é ira, é destruição. Amém? E há uma relação em Sofonias e o Novo Testamento. Essa relação está bem clara quando Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa ligação, essa relação. Primeiro, ele apresenta Jesus Cristo como o executor, tanto da condenação e do julgamento, porque o dia do Senhor é condenação e julgamento, mas também da salvação, aquela oportunidade para os arrependidos, para aqueles que aceitam a disciplina do Senhor, haverá a salvação. E Jesus Cristo é quem executa a condenação, o julgamento e a salvação. É em Jesus Cristo que nós temos essas três ações apresentadas no dia do Senhor. Então, Paulo começa a não só chamar, ele não só entende que Jesus é o executor, como ele muda o nome do dia do Senhor para o dia de Cristo. Isso ele vai falar em algumas cartas, em algumas passagens. Mas interessante que, pela graça, a igreja deseja esse dia. Como há a salvação, a gente deseja, a gente está esperançosos. A igreja fica esperançosa por esse dia, porque esse dia será o dia da nossa salvação, da nossa justificação. O dia em que moraremos eternamente com o Senhor, imersos no seu amor, onde não haverá mais maldade, nem corrupção, nem pecado. Então a igreja anseia por esse dia, porque nós estamos certos da salvação. Aqueles que se arrependem do seu mal e não vivem desejosos pelo pecado. Também Paulo enxerga o rei que executa, como o Sofonias apresenta, o rei de Israel, que está no meio do povo, é ele que executa. E a gente percebe claramente que esse rei, esse senhor no meio do povo, é um senhor que purifica e salva o povo, que guarda o povo. E esse só pode ser o Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Então, o rei de Israel, que é apresentado lá em Sofonias, que está no meio do povo, ele é Jesus Cristo, o Emanuel. Então, a gente tem aqui uma relação bem clara de Sofonias com o Novo Testamento. E agora, finalizando, a gente tem o versículo 3,15, que se concretiza na cruz. Olha, prestem bastante atenção. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Amém? A cruz fez isso. Todos os inimigos foram vencidos, inclusive a morte, foram vencidos na cruz. Então a gente não precisa mais ter mal nenhum. Só mesmo nos apegar a Jesus Cristo e andar com Ele. Amém? Concluindo, já encerrando a nossa aula, coloquei alguns tópicos interessantes que eu achei de ensinamento desse livro de Sofonias, e o nome dele está relacionado com isso. O primeiro tópico diz Deus esconde, que é o significado do nome Sofonias. Deus esconde, Deus guarda. Então Deus esconde o seu povo diante da adversidade. Em meio a muitos pecados e muita maldade, Deus esconde o seu remanescente fiel, protege, guarda. Amém? Dá oportunidade de arrependimento, de disciplina e salvação. O dia do Senhor é salvação para os arrependidos e destruição para os ímpios, aqueles que não se arrependem, que não largam o pecado. Deus é justiça, é amor. Deus quer nos purificar de nossos pecados e por isso nos disciplina. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Então, Sofonias traz uma mensagem de julgamento, de condenação, porém também a oportunidade de arrependimento, para que haja uma disciplina, uma restauração, uma purificação do povo. Que nós sejamos esses humildes, que confiam no Senhor, que aceitam a sua disciplina, para que sejamos restaurados na relação com o Pai em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aqui voltar para outra tela. A gente vai fazer uma oração e encerrar, agradecendo a Deus por essa oportunidade do arrependimento.
Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por essa mensagem que nos foi dada. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento em meio a tantas maldades e tanto pecado, em meio a tanta corrupção que a raça humana, incluindo nós, incluindo a mim, somos capazes de cometer. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrepender, para que o seu dia, o dia do Senhor, seja esperado com alegria, com anseio, porque nele seremos disciplinados, purificados, restaurados, e em Cristo Jesus poderemos viver eternamente contigo. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom dia e que a discussão nos grupos seja bem produtiva. Amém.